relacionamento social, ele espelha um pouco o que acontece no mundo dos negócios. Porque se você falar hoje de uma das coisas mais importantes no pilar, né, de construir um empreendimento de sucesso, é o relacionamento, é o network. Mudou muito esse negócio de envelhecer, né? Com a cosmética, com a medicina, com a saúde, com tudo que existe hoje, uma mulher de 60 é a mulher de 40 do passado. O que nós estamos fazendo? Sai o pedreiro, entra o montador. Comigo é parafusadeira, não é pá, não tem o concreto, não tem a alvenaria. Ele tem que só montar a estrutura que é feita em fábrica. Tem que ir lá e parafusar. É parafuso mesmo. Não temos entulho, não temos... Então não tem caçamba saindo da obra, porque não tem sujeira, não tem entulho. Então é um produto totalmente reciclável, um produto totalmente limpo. A obra gasta 5 litros de água por metro quadrado contra 500 de água que você gasta na obra convencional. A obra limpa, não tem água na obra. Falei, ecologicamente correto também. Nós fizemos um estádio agora para o Red Bull Bragantino em 7 meses. Preço equivalente à alvenaria. Só que o produto 10 vezes melhor. Pega um machado, você derruba uma parede de alvenaria. A nossa parede você não derruba, ela é muito mais resistente. Pega um empreendimento imobiliário que o cara recebe do cliente porque um ano antes do que receberia. Onde vai o resultado financeiro dele? Não vale a pena pagar 10% a mais pela obra, de repente? E pagar igual, então? Nem se compara. Porque eu sempre falo para o jovem que é o seguinte, seja curioso, né? O que é o maior patrimônio da gente? É o conhecimento. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Os Nagli e os Empreendedores do Brasil. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário, influenciador. Eu sou a Leda Nagli, sou jornalista. E a gente está aqui para conversar com o Roberto Justus, que é um empresário multifacetado. Que tem uma trajetória inspiradora, um lifelong learner, um eterno aprendedor, que se reinventa o tempo todo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente. Prazer é meu estar com vocês aqui. Estou até curioso de entender onde vai parar esse podcast. Vai ser muito divertido. Nunca fiz um podcast com mãe e filho. Né? Pois é, a gente pretende ser original nisso. E também colocar essa perspectiva das duas gerações, sabe? Uma geração complementando a outra. Ou seja, as perguntas boas não vão escapar, porque o que um não fizer, o outro vai fazer, né? A ideia é essa. Aliás, a gente pode começar falando nisso. Você tem muitos filhos, não é? Muitas filhas? 5. Um filho e 4 filhas. É um universo e de várias gerações diferentes também. Várias gerações. São assim, o Ricardo tem 41 anos, a Fabiana tem 38, do meu primeiro casamento. Do segundo casamento, a Luísa tem 31, ela mora nos Estados Unidos, é a única que mora fora. Do meu terceiro eu não tive filho, foi uma relação mais rápida. No quarto casamento eu tive a Rafinha. A Rafinha tem 15 anos, com a Patrícia Pinheiro. E agora tenho a Vicky, com a Ana Paula. Estamos juntos há 12 anos já. Vamos fazer 10 anos de casado e vamos casar de novo. No meu aniversário de 70 anos, agora dia 30 de abril, daqui 2 meses, nós vamos fazer uma festa grande, onde nós vamos renovar os votos. Legal. E vamos comemorar, porque eu casei no meu aniversário de 60. Mas nós já estamos juntos há 12 anos. A Vicky vai fazer 5 anos em maio. Ela tem 4 agora. E você, ela é uma graça. Nós somos uma diferença de 33 anos, eu e minha mulher, né? Sim. Tem uma história muito divertida, que eu vou começar contando uma história divertida. Quando eu comecei a namorar com ela, na primeira viagem que a gente fez internacional, a gente foi para Miami, e a gente encontrou o Paulo Bach da Artefato. Você deve conhecer o Paulo, a Artefato é uma loja maravilhosa, fazendo um merchan aqui para ele. E ele olhou assim, brincando com ela, e falou, olha, eu conheço o Roberto há muitos anos, né, meu amigo há muitos anos, você toma cuidado, porque quando você envelhecer, ele te troca uma mais nova. Ela falou, Paulo, comigo não vai acontecer, porque ela é muito rápida. Eu falei, por quê? Porque quando eu envelhecer, ele já morreu. Nossa, mas ela tá certa. Que objetividade. Ela faz agora 37 anos, imagina, eu vou fazer 70. Então, quando ela tiver a minha idade, eu já passei dos 100, 103, ou seja, eu não vou estar aqui. E é ali que ela vai, hoje em dia, a mulher nunca se sabe. Envelhece assim, mudou muito esse negócio de envelhecer, né? Com a cosmética, com a medicina, com a saúde, com tudo que existe hoje, uma mulher de 60 é a mulher de 40 do passado. Não é mais a mesma coisa. Então, elas conseguem se manter por muito tempo, muito bonitas ainda, e muito saudáveis. Ela é muito bonita, né? Ela é. Ela se cuida bastante. Esse pequeno detalhe. Ela é bonita pra caramba. Realmente. Não, e a Vicky, sua filha, também é uma graça. Mas a outra também é.
As outras também são, né? Não, eu tenho uma relação com os filhos, assim, para mim, o meu mundo são os meus filhos, né? Minha família. E é muito gostoso viver assim. Eu me dou muito bem com as ex-mulheres, o que também é uma coisa importante, frequentam a nossa casa. Então, é uma harmonia geral. Tanto que meus filhos sempre falam que eles não sentem que eles são de mães diferentes. Eles acham que, para eles, está na mesma, entendeu? Porque só os 2 mais velhos são da mesma mãe. Aí os outros 3 que vieram são de mães diferentes. E eles se dão tão bem, mas tão bem, enfim. E eu faço sempre questão de estar agregando eles, estar sempre junto, né? Família, gente, família, vocês sabem bem isso, vocês dois. Que é o que a gente tem de mais importante na vida, é o que dá essa base para você poder voar e fazer tudo acontecer na tua vida, porque você tem a tua casa, a tua família, né? As pessoas que você mais ama ao seu lado. Então, eu sempre preservei muito isso, né? E como foi a harmonização das mães? Assim, como é que você conduziu esse processo? Porque eu imagino que tenha sido bem sensível, né? Todo mundo pergunta isso, porque normalmente as relações terminam de forma não muito amistosa, né? E as pessoas... E eu sempre falo para os caras assim, você não cospa no prato que você comeu, porque... Por que não é mais minha mulher? Ou porque não, assim, é mãe dos meus filhos? Família, é uma pessoa que me deu essa coisa tão importante, são meus filhos. Se a relação do homem e da mulher, por algum motivo, não deu certo, isso não é motivo para não ter amizade, para não ter carinho com uma pessoa que você viveu década, entendeu? Todos os meus casamentos foram quase uma década. Foi 9, 8 e 8. Os 3 casamentos. Tirando que eu tive um meio tempo, eu casei com a Adriane Galisteu por 2 anos, por 1 ano e 8 meses ficamos juntos, que aí não tinha nada a ver, mas não tivemos filhos. Então, você é como terminar um namoro, pouco mais que isso. Então, eu nem considero tanto. Mas as mães dos meus filhos, a gente tem essa relação. Outra, nenhuma relação terminou com drama, nenhuma relação terminou com traição, nenhuma relação terminou com escândalo. Foi simplesmente o desgaste natural. E a gente resolveu, né, cada um ir para um lado, como acontece com tantos outros casais. Então, por ter sido assim, a relação acabou bem. E eu fui muito generoso com todas elas durante todo o período, em termos de a vida que meus filhos levam, porque moravam mais na casa, apesar da guarda compartilhada, moravam mais na casa da mãe do que do pai, e eu não ia querer que eles vivessem um conforto pior do que o meu. Sempre trabalhei muito, sempre tive condição de dar uma vida confortável para elas, e então eu cuidei das mães no aspecto financeiro, que isso também é muito importante. Os caras largam, abandonam, não pagam, não fazem. Então, meus filhos 100% foram minha responsabilidade a vida toda, até hoje. Até depois que casaram, sempre ajudei bastante, sempre orientei e tal. Então, isso ajuda muito a relação saudável entre ex-mulher e marido, quando você tem esse cuidado especial. Mas parece que antes de se casar com a sua mulher atual, Ana Paula. Com a Ana Paula, você disse que não se casava, né? Que não queria ter filhos, não queria ter cachorro, não queria ter isso, não queria ter aquilo. Essa história viralizou bastante, foi engraçado. Viralizou e é muito interessante, porque é colocar um monte de regra na história, né? E depois descumprir todas. É isso. E vou te falar uma coisa que ainda não falei em nenhuma entrevista sobre isso, que é o seguinte. Eu cheguei a uma conclusão muito interessante, que os americanos falam happy wife, happy life. Sim, né? Significa mulher feliz, vida feliz. Ou angry wife, shitty life. Mulher brava, vida de M. Então, para não ser vale para ex-mulheres também, né? Não, vale para todos. Então é o seguinte, eu aprendi, depois do 5º casamento, que quem manda são as mulheres. O homem que quiser achar assim, isso não se... Olha, você está falando de uma pessoa de muita personalidade, está falando de uma pessoa que tem uma cultura geral razoavelmente boa, né? Então, uma pessoa que tem uma visão de vida e de mundo grandiosa, que eu tenho. Mesmo assim, eu entendi que nós temos que dar a elas vamos dizer assim, essa coisa do ter a última palavra, de agradar as mulheres. A minha mulher é independente, ganha muito bem, é uma das maiores influenciadoras do Brasil hoje. Ela não precisa de mim financeiramente para a vida que ela vive. Ela, sinceramente, assim, ela fatura mais do que grandes empresas, que algumas empresas. Ela na física. Tem uma equipe atrás dela, faz um trabalho muito bom, tem contratos generosos, grandes contratos com grandes empresas. Então, assim, hoje ela é uma mulher independente, eu dou todo o espaço do mundo para ela. Sempre falo assim, os caras, não, porque o cara é ciumento, quer segurar, quer fazer. Então, o segredo da história é, primeiro, ser generoso e entender que eu queria sempre ser o mandão das relações, eu queria sempre ser o dono da verdade, eu queria sempre que tudo prevalecesse como eu quero. As pessoas até falam, ele é chato, casar com... E é o contrário hoje, entendeu? Então, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais afável para se conviver. Acho que a idade, a maturidade traz um pouco isso, né? Não sou um capacho, porque senão a mulher, como eu tenho, com personalidade, não vê graça. Não é que você quer... Não existe isso, entendeu? Agora, ela sabe que ela tem liberdade para fazer o que ela bem entender, para desenvolver a carreira dela, para estar com as amigas dela quando ela quer, para ter
ar para respirar. As pessoas têm que ter espaço. Você tem que estar junto por opção e não por obrigação. Tudo que você tenta amarrar, quanto mais longe você deixa teu amor ir, mais rápido ele volta para você. Quanto mais você quer segurar, é que nem um adolescente. Fala, você não vai sair, ele pula a janela. É a mesma coisa nos casais. Os casais não entendem que o ciúme é a maior conotação. Você aprendeu isso a duras penas? Aprendi as duras penas com experiência. Porque o ciúme e o controle é nada mais, nada menos que você demonstrar para o teu parceiro que você ou não confia nela, ou não confia em você, o que é muito pior. Se a cada esquina minha mulher vai encontrar alguém melhor do que eu, que vá. Paciência. Agora, se eu tiver segurança de que eu estou dando uma relação saudável, uma coisa incrível, uma coisa bacana, eu não acho que ela vai se interessar. E a mesma coisa é ela comigo. Eu não aguento mulher ciumenta, mulher que grudenta, porque eu não dou motivo. Eu não dou motivo. Eu me atraio de olhar pra gente, mulheres bonitas, como qualquer homem, não sou falso dizer isso. Claro que vou, mas com respeito. Eu não vou, eu vou até olhar. Na praia eu vou olhar um bumbum bonito, mas ela não vai perceber que eu olhei. A pessoa, porque você vai desrespeito com a minha mulher. Entendeu? Eu não vou ficar ostensivo fazendo isso. Eu não vou curtir foto de ninguém no Instagram. Né? Não, mas porque é natural ser humano, gente. Essa monogamia é uma coisa complexa. Gozado que o nosso programa achei que ia ser de empreendedorismo. Estamos falando de relacionamento. Mas as pessoas gostam de empreendedorismo social, afetivo. Também faz parte. Familiar, né? Porque você mesmo falou que... no meu 5º casamento. Né? Não, tenho muita experiência com isso. Eu não posso deixar de compartilhar. A família é a base de tudo, né? Então, se você quer alçar voos ali para fora, empreender para fora, primeiro você tem que ter uma base sólida. O relacionamento social, ele espelha um pouco o que acontece no mundo dos negócios. Porque se você falar hoje de uma das coisas mais importantes no pilar, né, de construir um empreendimento de sucesso, é o relacionamento, é o network. Se você tem um bom network, você consegue buscar as alianças, né, as soluções para os problemas dentro desse network que você criou. Isso é relacionamento, né? Complementaridade, que é o grande segredo de qualquer relação. Porque dois fazem igual, de um deles você não precisa. Você precisa de gente complementar nas coisas. E a mesma coisa nas relações. Então, a relação familiar, ela meio que... Porque ela é muito complexa. A relação homem e mulher é complexa. A relação pai e filho é complexa. Você vê, eu estava vendo outro dia, você fica com os seus filhos... Até os 18 anos, 70% do tempo da vida deles. Incrível. Os outros 30 vão dos 18 embora. Porque depois eles casam, depois tem os filhos dele. E quem vai ficar com você no fim é teu companheiro ou tua companheira. Né? Tudo bem que eu não fiquei com a minha primeira companheira, mas eu falei para ela, Paula, cuida de você o seguinte, eu cuido de você os primeiros 15 anos, você cuida dos últimos 15, quando estiver babando já na gravata, quando eu estiver meu bobão, então você já cuida de mim, velhinho. Mas eu tô assim, acho que eu tô muito bem para 70, vou fazer 70 anos agora, né? Daqui 2 meses e meio, me cuidei muito a vida toda. Tive uma doença muito séria 2 anos atrás, consegui, ainda bem, graças aos hábitos, né, muito saudáveis que sempre tive, né, de evitar álcool, de evitar droga, de evitar cigarro, essas coisas. Eu falo isso muito em entrevista, que eu falo pro jovem, cara, tudo que você põe para dentro é o que você pode fazer para se salvar de um futuro, é o que você vai plantar, porque a fatura vem. Não, mas eu posso beber à vontade, que eu só bebo pouco. Mas você bebe pouco, só que você vai beber pouco 20, 30, 40 anos. Vai acumulando. Onde vai parar isso dentro do teu fígado, do teu corpo, do teu sistema? Você nunca bebe? Nunca bebi uma gota de álcool na minha vida, não é agora? Nunca? Nem cerveja. Eu não gosto, eu tenho paladar infantil. Nem infantil. brinde, festa, nada? Não consigo. Eu vou no Réveillon, tomo água com gelo. A sua imagem não passa isso. Não, e as pessoas acham que eu bebo vinho. Eu achava que eu você nem entendo de vinho. Um champanhe, um vinho, uma coisa assim. Nada, odeio. Não achava você um cara de beber todo dia. Isso nunca achei pelo seu compromisso com o porte, com a elegância, com a saúde. Eu sempre acreditei nisso. Mas nunca ter bebido nem é uma chocolate surpresa com licor, pra mim. Ieda, você acredita? Nem bombom de cereja. Nem bombom de Não, chocolate com licor eu também não vejo sentido, não. Ou toma o licor e come o chocolate, me querer misturar os dois, você não curte nenhum dos dois. É uma coisa no meio do caminho. E você cuida... Então, já que a gente está falando disso, você teve uma doença séria. Sim. Né? E você viveu... Câncer na bexiga. Câncer na bexiga. E você teve uma experiência muito... que eu suponho até que deva ter sido mais difícil para você do que o seu câncer na bexiga, a doença da sua filha. Também. As duas coisas. E o pior é que foi... Quando eu saí do meu tratamento e terminei, no mês seguinte veio o diagnóstico da Fabiana. Esse negócio da doença é muito porque filho gozado. Mexe muito com a gente. Muito. Né? Olha, eu vou te falar uma coisa. Primeiro sentimento meu... sou muito batalhador com as coisas. Então, põe um desafio na minha frente, que é o que eu gosto de fazer, de acontecer. Então, eu fui muito regrado e a minha filha é muito assim. Por isso que ela teve muita sorte de ter saído do problema, graças à forma como ela encara as coisas, né? Eu falo assim para as pessoas, quer dizer, em primeiro lugar veio a revolta, porque assim, a doença, o câncer de bexiga, pode ver em qualquer literatura. 70% a 80% é doença de fumante. Então, um não fumante como eu,
Olhei pro doutor Fernando Maluf, que é o grande oncologista, meu médico. Falei, Fernando, por quê, pô? Sabe, eu não fumei a vida toda, não bebi álcool. E álcool também é uma coisa que também ajuda bastante nesse sentido. Ele falou, Roberto, se é 70, 80, cadê aqueles 20 e 30? Não existem eles também? Por questão genética, por questão que não tem muita explicação de onde vem. Talvez se você tivesse fumado ou feito vários hábitos ruins, você tivesse tido essa doença muito antes. Não, muito antes, muito pior e mais difícil. A cura minha, porque a recidiva que eles falam, que é a volta da doença, para quem é fumante, para quem tem hábitos sedentários, chega a 60%, 70%. A volta da doença para quem não é 25% mais ou menos. E fazendo o tratamento, que eu fiz imunoterapia, cai para 5% a 10%. Passaram 2 anos e meio até agora, nós já faz 2 anos e meio que eu tive. E aí, os primeiros 2 anos são os mais perigosos de ter uma volta. Então, eu já estou indo muito bem. Eu faço PET scan cada 3, 4 meses. Eu já tenho que fazer um acompanhamento violento na história para, se tiver qualquer coisinha, você atacar. Sim, fora que você tem um belo médico, acesso ao tratamento. Essa é a grande vantagem e o que eu tenho muita pena do nosso povo, porque assim, um cara como eu, que tivesse essa doença e não tem acesso a um tratamento de primeira, o tratamento que eu fiz de imunoterapia, cada dose de imunoterapia custa R$70 mil. E eu tomava uma dose mensal, então só essas doses é R$1 milhão. Eu tenho um plano de saúde que cobriu isso, ou seja, nem tive que pagar por isso. Mas olha quanto custa um plano de saúde desses, né? Que as pessoas não têm acesso. É isso que me dói muito no nosso país, essa desigualdade de oportunidade. As pessoas morrem porque não tem medicina de qualidade. Não pode estar no Albert Einstein, no Sírio-Libanês. Vão estar em outro tipo de hospital, com outro tipo de tratamento, e isso se forem atendidos a tempo. Porque não conseguem, porque ficam na fila, porque marcam hora. Então isso é lamentável no nosso país, que a gente ainda em 2025 esteja vivendo uma carência, né, de atender o público como poderia. Dá pena, as pessoas morrem por não ter atendimento. É uma loucura. É muito triste, e não ter acesso realmente. a esse tipo de saúde. E você teve acesso a um belo médico. Eu sei porque eu já entrevistei algumas vezes e estou querendo trazê-lo aqui. Fantástico. A gente está lutando por uma data. Não, ele é brilhante. E ele tem uma como é que eu vou chamar? Não é uma ONG, é uma iniciativa. Instituto Vencer o Câncer. Eu já ajudei bastante. É muito bacana, muito louvável. É muito bacana. Eles tendem a mão para as pessoas que precisam. Pois é, eu quero muito falar sobre isso. Faz muito tratamento. Eu já mandei pessoas simples, né, que funcionários nossos, ele atendeu de graça. Ele é um cara inacreditável. E o Dr. Nelson Rameslach, que é o sobrenome complexo, da minha filha Fabiana, é também outra subidade na área do... Porque o doutor... as pessoas não sabem, né? A leucemia mieloide aguda, que é a LMA, é como se fosse um câncer de sangue. Essa foi a doença da Fabiana. É muito sério, é muito violento, né? Exige, em certos casos, como no dela, transplante de medula que ela fez, mas é uma doença que tem uma vantagem só, que ela não dá metástase. Então, ela não vai aparecer em outros lugares do corpo. Como no caso da minha, que pode aparecer em qualquer lugar. Pode sair uma célulazinha de lá. Nós tiramos ela, operamos. Mas pode ter escapado alguma coisa, por isso que a gente faz um tratamento que é meio que preventivo. E você encarou... com galhardia isso? Como é que você lidou com isso? Muito. O que eu fiz? No primeiro momento, eu fiz uma quimioterapia. No primeiro momento, eu fiz uma quimioterapia. E no segundo momento, eu fui para imuno, porque meu corpo não aguentou a quimio, gozado. Eu fiz 4 sessões de quimio e começou a atacar meu rim. Aí começou a ficar perigoso. Você não pode, porque às vezes você mata a doença e mata o paciente junto, né? Então, não pode. Então, aí nós fizemos a transição para a imunoterapia, que é o futuro dos tratamentos oncológicos, né? A imunoterapia vem para substituir um dia a químio, porque a químio mata o câncer e mata um monte de células boas junto. A imunoterapia é auxiliar o seu corpo, é estimular o seu corpo a atacar o inimigo. O corpo reage. Ele reage, é um booster para o teu corpo para poder atacar com força o inimigo e eliminar qualquer tipo de célula que possa ainda estar circulando no corpo. O que eles queriam evitar comigo é que essas células continuassem, tivessem escapado, porque o meu tumor de bexiga foi extirpado numa cirurgia muito bem feita, cirurgia longa, bem feita. Aí acabou, estou livre dele. Porém, pode ter escapado alguma coisa. Aí tinha até 50% de chance de ter escapado alguma coisa, não é pequena. Só que aí com isso, a gente meio que mata o assunto. Se passar 5 anos e não aparecer nada, cura total. Metade do caminho já andamos. Não estou 100% curado. Como é que você lidou com isso? Você se abateu? Porque, assim, uma coisa é você dizer, não, eu vou enfrentar. Então, claro, você vai enfrentar. Mas tem alguma repercussão, né? Muito. Primeiro,
você acha que você é muito saudável, que você nunca fez nada. De novo, veio primeiro aquela sensação, como eu falei para vocês, de eu me revoltar. Come com muita parcimônia. Meu peso é o mesmo há quase 30 anos. Quer dizer, eu nunca tive Você sobrepeso. janta, almoça, come carne? Eu janto, como almoço, é que é mas eu não como muito fora de horário. Come no prato de sobremesa? Às vezes eu como um pouco de doce e tudo, mas eu só tomo água, então eu não tomo refrigerante. Eu não tomo café. Café é uma coisa que para mim não me desce bem. Não toma? Não tomo. Às vezes, raramente, um café tem que ter leite dentro, tudo assim. Então, eu não como muita porcaria. Também não sou o Zé saudável para comida. Também, o cara não fuma, o cara não bebe, o cara nunca usou droga, o cara não sei, agora ele também não pode comer um parmigiana, então eu gosto, entendeu? Então, assim eu como. Mas assim, quantidades, mas não é regra, né? É exceção, não é regra. Exatamente. A regra é uma comida mais saudável. Comidas ok, mas não sou muito vegano, saudável, aquele cara que não vou comer carne, não vou comer só verdura. Não tem essa comigo. Mas eu não exagero, não saio da mesa empantufado, sabe? Então, tem assim, um hábito até bem interessante. E faz ginástica desde sempre? Faço 2 vezes por semana personal, né? Eu fui tenista durante os últimos 50 anos ou mais, 70, 60 anos. Adoro jogar tênis, só que agora eu mudei para um esporte novo, que tem uma coisa mais louca do mundo. Nos Estados Unidos estão 52 milhões de pessoas jogando, que é o pickleball. O pickleball é um jogo de raquete, numa quadra menor. Não, é uma loucura, cara. Parece ser divertido, né? Não dá vontade de sair da quadra. Com beach tênis, é um jogo, para mim, chama pickleball? Pickle de pickles, né? Como se fosse pickle. É um jogo que, se você entrar na internet depois para analisar, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. É uma febre. A quadra é menor, você quase não se machuca tanto, mas assim, mas você sai exausto, porque eu não consigo parar, eu jogo 2 horas, 2 horas e meia. E agora tem caras muito bons jogando, a coisa tá crescendo muito no Brasil também. Teve a febre do beach tênis, aí agora talvez o pickleball está tomando um pouco o espaço de muita gente está migrando para cá. Não tem aquela areia, a bola pinga, dá mais jogo. O beach tênis é legal, mas ele é um jogo mais restrito aos pontos, pum, acabou. Caiu no chão, acabou. Aqui não, aqui a bola pinga, então é quase que uma mistura das duas coisas. A bola é mais levinha, a raquete é leve, não machuca braço e tal. E homem e mulher pode jogar, porque como a bola é leve, mesmo que você dá uma pancada, a mulher consegue pegar. No tênis você dá uma pancada, no homem e mulher não podem jogar. Então eu jogo com a mulherada, jogo com todo mundo, jogo a minha nora, jogo a minha filha, todo mundo. Então é muito gostoso. É um esporte que eu tô louco. Jogo 2 a 3 vezes por semana, mais 2 de ginástica. Então, tô com... Tá indo bem. Aproveitando o gancho aqui da vida saudável... A suplementação. Quer te dar de presente aqui uma caixa de suplementos da Doctors First, patrocinador master aqui do podcast e também da nossa vida. Que tem magnésio, tem creatina. Esse eu montei pessoalmente, mais focado no poder cognitivo também, que você é um cara que está sempre ativo. Então tem magnésio treonato, ômega 3 DHA, creatina. Em resumo, são os produtos que nós usamos. São suplementos. A gente acredita realmente na marca e na qualidade. E você é um entusiasta dos suplementos, da suplementação? Não? Zero. Assim, praticamente não tomo. Porque, assim, o que eu faço de personal não exige, porque eu não quero virar o Schwarzenegger, entendeu? Então, aeróbico eu faço no pickleball e fazia no tênis, entendeu? Então, eu faço bastante aeróbico. E faz musculação com o personal. Musculação é importante, principalmente na minha idade já. A gente tem que ter o músculo em ordem. Então, qual que é a musculação para o empreendedor? Para a empresa? Passando para o assunto dos empreendedores do Brasil. Porque a gente vive um momento muito interessante, né, no Brasil. A gente tem que empreender, porque o caminho porque a vida é difícil, né? Você tem que se jogar no empreendimento, no buscar o trabalho novo. A gente está num momento mundial interessantésimo com inteligência artificial. Como é que a empresa reage aí? Olha, como é que a gente se dedica a uma empresa? É muito importante, né, que, em primeiro lugar, a gente está no Brasil. O Brasil, infelizmente, já há muitas décadas, é um ambiente um pouco hostil ao empresário, né? O empresário sempre é o vilão da história, quando, na minha opinião, é o que detém talvez o melhor projeto social que existe, que é o que dá o emprego. Né? Esse não tem nada mais importante que isso, muito mais do que Bolsa Família, do que planos e etc. É a capacidade que o empresário tem, a coragem que o empresário tem de empreender, de arriscar, né, e de fazer acontecer os negócios que tem no Brasil. O empresário brasileiro é muito criativo, o empresário brasileiro ele tem que se virar nos 30, como se fala popularmente, porque é muito complexo trabalhar nesse ambiente, né? E ficou muito pior agora, na minha opinião. Com esse atual governo, a gente piorou um pouco o cenário, né? As taxas e os impostos e tudo que estão fazendo, e acabam fazendo o país se tornar mais Brasília do que deveria. E o Brasil devia ser mais Brasil e menos Brasília, né?
Tanto que eu gostaria muito que a gente tivesse... Porque, assim, o Brasil não resiste mais. Eu estou entrando um pouco no campo político, porque ele impacta demais o lado empresarial. O Brasil não aguenta mais as polarizações, né? Então, o Brasil está impaciente, está cansado da extrema de um lado, da extrema de outro, dessa ideologia invadindo sempre o espectro político, né? A gente gostaria muito de ter uma liderança diferente, né, que olhasse vamos dizer assim, para os serviços de primeira que podem prestar uma população e que deixasse a iniciativa privada tomar conta do resto, porque é onde funcionam as coisas no mundo de hoje, né? Então, é muito difícil empreender. O exercício, comparando com o meu exercício físico, é maçante, é difícil no dia a dia. Eu estou envolvido hoje em 8 negócios diferentes, né? São 4 no mercado financeiro, 3 na área de tecnologia. Assim, eu sou sócio de várias empresas, estou membro do conselho. Cheguei numa fase de vida, quando eu vendi minhas agências, porque assim, eu tinha um grupo de comunicação que eu vendi em 2015, ainda fiquei num fade-out até 2017, a pedido dos sócios. E eu estou fora, então, do mercado há 8 anos da publicidade. Eu era líder de mercado. Durante os últimos 15 anos da minha empresa, nós fomos número 1 do mercado. Mercado competitivo, com gente muito competente, como Nizam Guanais, Washington Oliveira e outros mais publicitários de grande renome. E a gente conseguiu ficar na liderança por muitos anos. Chegamos no topo da profissão e eu me cansei um pouco da profissão e resolvi parar. Já estava financeiramente estável, tranquilo, então não precisava mais me preocupar com isso, então parei. Só que eu tinha 60 anos na época, eu falei, não vou parar agora. Então, nós estamos falando, né, de um homem que ainda tinha eu tinha muita energia para entregar e quero estar sempre fazendo coisas. Você falou no início da entrevista, o lifelong learning, aprendendo o tempo todo coisas novas e me aventurando em setores que eu ainda não tinha trabalhado. Que eu estava sempre na área de comunicação, quase 40 anos na mesma área. Assim, mas a área da comunicação também é uma área que está no meio e que conecta vários pontos. Mas mudou muito, né? Mudou bastante, né? O mundo digital transformou totalmente, a internet transformou essa área. Da época que eu entrei para a época que eu saí. Mas independente disso, o Warren Buffett fala que o poder do homem está na agenda vazia, não na agenda cheia, né? Então, você poder fazer o que você escolher e você poder entender onde você é mais útil, talvez seja o momento que eu queria para mim. Só que eu mordi a língua, como eu mordo a língua em vários aspectos, né? Quando você me perguntou, né, eu falava que não ia casar mais, etc. E mordi a língua e virei... Lifelong biter. Né? Exatamente. E virei um CEO de uma consultora industrializada, que é um mercado aí interessantíssimo. Eu fiquei muito impressionado com os números que você falou no podcast do Paulo Vieira em relação à construção civil no Brasil e o potencial de crescimento. Surreal. Porque, se não me engano, se constrói hoje como se construía nos anos 50, 60. Eu te repito em 2 segundos, para você entender. O PIB brasileiro é 10 trilhões de reais, né? É surreal também dizer, como eu montei uma empresa na Flórida agora, a nossa empresa foi para lá e montamos uma fábrica lá, é surreal ver o seguinte, o Brasil, com toda a sua grandeza, sendo a 8ª economia do mundo, com o dólar a quase 6, o nosso PIB caiu para 1,8 trilhões de dólares em vez de 1,7, 1,8, em vez de 2 trilhões, que sempre foi quando o dólar estava 5 ou quantos. Mas o PIB da Flórida é 1,7 trilhões de dólares. Só o estado da Flórida. Um estado. E não é o mais rico. Califórnia é mais rico que a Flórida. Texas é mais rico que a Flórida. Tem vários estados que são mais ricos em PIB do que a Flórida. E mesmo assim, era o tamanho do Brasil. Só para entender uma dimensão. PIB americano, é que os brasileiros pouco sabem de números, mas chega a quase 28 trilhões de dólares. E o Brasil é 2. Muito impactado pelos gastos do governo também. Não, né? Então... Mas o Brasil é... Não é impactado pelo gasto do governo, porque o PIB brasileiro... PIB é o que o mercado inteiro movimenta. É o faturamento do Brasil. Né? Aí, se você olhar o gasto, vem o prejuízo, o déficit, isso é outra coisa. Mas o faturamento do país é 7% do faturamento americano. O chinês chega a quase 20 trilhões, 18, 19 trilhões de dólares. Quer dizer, uma loucura que nós somos ainda longe e com a riqueza que esse país tem, a riqueza natural, né, com tudo que nós temos aqui, como nós teríamos obrigação de hoje já ter um PIB muito maior do que nós temos se não fosse os desmandos, se não fosse, infelizmente, se os nossos comandantes nesse país tivessem tido uma visão diferente, fossem pessoas com outro tipo de qualidade de pensamento, a gente talvez estivesse em outro patamar. Agora eu me perdi um pouquinho porque eu não sei onde eu estava indo. Eu estava falando você estava me perguntando da construção civil. Da construção civil. Então, desses 10 trilhões de reais, 2 trilhões e 300 são construção civil. 23%. Com todos os players envolvidos. Até o cara que faz a tinta da parede. Está aí, não é só a construtora. Tá? A construtora é 6 a 8%, dá uns 800 bi.
Mas 2,3. Esse 2,3, sabe quanto que é industrializado hoje no Brasil? O que é industrializado? É tudo que é feito dentro de uma fábrica. Se você fizer a janela na fábrica, é isso também. O que você faz na obra on-site não é industrializado, a maioria. Então, o que é feito off-site é em torno de 8% a 10%. Ou seja, olha o tamanho que tem. E se você olhar em Live Steel Frame, que é o que eu faço, que é o nosso principal produto, é 1%. 1% é 23 bi. De mercado como um todo. Nossa. Imagina se aumentar isso para 10%. Vai para 200 bi. É um tipo de... Explica para ela, é um tipo de construção... Nós fazemos construção industrializada. Que é o seguinte, a gente faz dentro da fábrica os painéis, as paredes, a parte elétrica, a hidráulica, tudo dentro da fábrica, vai pronto para a obra. Claro que se vai fazer um prédio, eu não consigo fazer dentro da fábrica. Mas o que é mais importante no Brasil, onde está a maior carência brasileira, é em residências populares. Nós temos um déficit habitacional de milhões de casas. As casas que eles fazem hoje em dia, primeiro, são alvenaria. Então, quais as desvantagens e quais as vantagens? Rapidamente falando, o seguinte, a gente constrói metade do tempo. Nós fizemos um estádio agora para o Red Bull Bragantino em 7 meses. Preço equivalente à alvenaria. Só que o produto 10 vezes melhor. Pega um machado, você derruba uma parede de alvenaria. A nossa parede você não derruba, ela é muito mais resistente. Ela é aço e placa cimentícia, você não derruba. Outra coisa, conforto térmico, a nossa parede não absorve calor. É em 40% a 50% Nossa, no Brasil superior. Isso é fundamental. Fundamental. Você pega uma casinha popular onde o cara não tem ar-condicionado, nós entregamos agora para o governador gaúcho, Eduardo Leite, estamos entregando 500 casas lá no sul, por causa dessa coisa que teve lá, dos problemas lá. Então, ele entrou numa casa nossa, numa temperatura de 32 graus, entrou lá dentro, estava 22. Ele falava, não é possível conforto térmico isso aqui, você tem uma vida confortável. É genial, então, assim, e para quem usa ar-condicionado, gasta muito menos ar-condicionado. Com certeza. Outra coisa é o conforto acústico, é 50% superior. Então, numa casa pequenininha, popular, as pessoas vivem num ambiente menor, você tem um conforto, a criança está chorando, você não tá te atrapalhando, ou se aconteceu, alguém está ouvindo uma televisão alta também, não está, porque as paredes mais de alvenaria, você ouve tudo. Então, tem tanta vantagem. É a manutenção, a gente não tem mofo, trinca, a gente não tem umidade na parede. Nossas paredes não têm patologias que tem. Quais são as camadas que tem dentro da parede? Tem várias, aí caria tecnicamente para explicar, mas a gente eu tem... Eu estou curioso de verdade. A gente tem lá steel frame, tem lã de vidro, por causa aí dá toda essa... Tem vários elementos dentro da parede. E o Wi-Fi? E ao mesmo tempo ela é... Wi-Fi, porque normalmente esses roteadores mesh, né? Passa o Wi-Fi tranquilamente. Para o tipo de construção de wood frame americano, de parede drywall. O wood frame é parecido com o nosso. Aí aqui você bota um negócio que está escrito na caixa, 250 metros de amplitude. Aí você bota num apartamento de alvenaria, no quarto do lado já não está pegando. Aí você tem que botar mais não sei quantos aparelhos para compensar isso. Não te confesso que tipo isso não... drywall? Não, então é muito mais resistente, muito melhor. Eu gostei muito dessa questão da temperatura, porque a gente calculando... a gente vivendo numa cidade... Hoje a gente passou perrengue para gelar aqui por causa do calor. A gente não pensa mais numa... Se você pegar a favela da Rocinha, as pessoas têm ar-condicionado na favela da Rocinha. Pode ser gato e até tem muito gato mesmo, mas mesmo que não tiver, com o nosso ambiente... Mas se as pessoas não tiverem ar-condicionado, elas vão enlouquecer, porque a cidade faz 40 graus, 41... Numa parede de alvenaria, no final da tarde, então, depois se de bater cai o 10 sol, graus, como você falou, 32 lá fora, 22 dentro, se você botar a mão na parede de alvenaria no final da tarde, você vai sentir a parede quente. Se botar na nossa parede, você não sente nada. Eu fui numa feira em Las Vegas, que estava demonstrando o nosso produto lá. O cara tá com maçarico aceso atrás do painel e eu botei a mão na frente, você não sente. Esse produto é brasileiro, é nacional? A Steel Frame é feito de aço galvanizado, é um produto... Tem nome em inglês porque começou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos constrói grande parte das obras são wood frame ou light steel frame. Mas a gente tem uma moldura de aço. É isso. Porque nos Estados Unidos eles fazem de wood frame, que é a moldura também, de madeira. Mas fazem light steel frame também. Sim. Eu não gosto muito da madeira, por alguns motivos. Até eu estava lendo outro dia uma brincadeira, os caras falando... Você gosta de um produto que atrai o cupim? Você gosta de um produto que atrai a umidade? Tudo bem, os caras da madeira vão me matar porque é muito bem tratado o negócio. Não é que é assim. Tem uma durabilidade espetacular, mas não dá para comparar com aço. Se eu te perguntar, só de falar, você é um leigo, onde você prefere morar? Numa casa feita em aço ou uma casa feita em madeira? Lembra dos 3 porquinhos? É isso. E aí isso é a grande o negócio que está te seduzindo hoje, nesse momento? É um grande negócio. É o que está te seduzindo mais dessas 8 empresas? Das 8, essa daí é que eu estou mais dedicado porque eu sou o CEO dela.
Mas nós temos aí no mercado financeiro algumas empresas. Eu tenho uma Wealth, eu tenho uma Asset, tenho uma Private Equity, tem vários negócios no mercado financeiro, que eu sou sócio. E aí eu gosto bastante também, mas eu não me dedico dia a dia a eles, né? Então, eu tenho uma Asset também. Então, assim, são empresas que eu gosto. Eu tenho uma sociedade com meu filho, Ricardo, numa empresa de realidade virtual e realidade aumentada. Isso é uma Estúdio Árvore. Uma empresa que é de Delaware, nos Estados Unidos, porque foi montada lá, mas é brasileira. Tem os funcionários que estão aqui. E é uma empresa que presta serviço para grandes empresas, como Meta, Google, Apple, essas grandes empresas, do Brasil para lá. Então, ele exporta esse serviço. É espetacular o negócio dele, está crescendo muito. Enfim, tenho vários outros negócios que também tem a ver com tecnologia, tem negócio com data center. Também estão te seduzindo, mas eu fiquei com a impressão que esse é o que está te pegando mais. Não, é o que onde eu sou CEO. Quando você é CEO da empresa, você está no dia a dia, entendeu? No dia a dia. No outro, se você está nas reuniões de conselho, você está ajudando, está abrindo porta, fazendo o que eu posso. Mas a Legend, por exemplo, a nossa empresa a Wealth, que cuida de patrimônios, hoje é a maior Wealth independente do Brasil, fora de banco. Tem 30 bilhões de reais de ativos sob gestão lá. E meus sócios são muito competentes e fazem isso, né? Quer dizer, ajudar as pessoas a administrar e gerenciar seu patrimônio. Uma empresa de investimento, onde pessoas investem. Muito interessante o negócio. Mas eu não estou lá no dia a dia, mas eu estou muito próximo deles. É uma outra iniciativa muito legal da Steel Frame também, que eu vi você falar, da universidade que vocês formam os trabalhadores para trabalharem com essa nova tecnologia. Eu gostei que ele fez a lição de casa. Né? Não, eu sou muito entusiasta, assim, eu sou bem generalista. Eu me identifiquei bastante também quando você tem uma cabeça moderna. Polímata. Você sabe por que isso? Quando você fala, nós estamos falando da Steel Academy. Por que a Steel Academy? Um dos grandes gargalos da construção brasileira é a falta de mão de obra. O pedreiro brasileiro, o cara da mão de obra brasileira, ele envelheceu. Porque o filho dele quer ser Uber, quer ser engenheiro, quer fazer outra coisa, não quer ser pedreiro. Então não teve uma reposição de mão de obra. Chega a ser dramático. E quando tem, é uma mão de obra já mais envelhecida ou desqualificada. O que nós estamos fazendo? Sai o pedreiro, entra o montador. Comigo é parafusadeira, não é pá, não tem o concreto, não tem a alvenaria. Ele tem que só montar a estrutura que é feita em fábrica. Tem que ir lá e parafusar. É parafuso mesmo. Então, tanto que esses produtos são reutilizáveis no futuro. Esse estádio que a gente fez lá do Bragantino, 100% em steel frame, foi feito porque o Bragantino, não sei se você acompanha o futebol, mas a Red Bull é uma empresa austríaca. Ele tem um estádio na Bia Bichedi que ele usa na cidade de Bragança. Eles vão reformar esse estádio, vai virar um grande estádio, tipo um Allianz Parque da vida. Enquanto isso, eles tinham que ter outro estádio para jogar. Então, eles encomendaram o estádio para nós. Fizemos ele em 7 meses. Levaria 2 anos e meio, no mínimo, para fazer em alvenaria um estádio desse. Só quando terminar e eles não usarem mais, você desmonta e vira creche, vira escola, vira centro médico. O que você quiser. O material nosso... como um Lego. Você pode desmontar e usar o aço de novo em outras coisas. Isso é um reaproveitamento, um reuso sensacional do inclusive do meio ambiente. É muito interessante, né? Nós não temos entulho, nós não temos... Então não tem caçamba saindo da obra, porque não tem sujeira, não tem entulho. Então é um produto totalmente reciclável, um produto totalmente limpo. A obra gasta 5 litros de água por metro quadrado contra 500 de água que você gasta na obra convencional. A obra limpa, não tem água na obra. Eu falei, ecologicamente correto também, né? Vocês falam tem várias maneiras de vender esse produto, inclusive essa, né? É isso. E eu vou aproveitar esse gancho para vender um produto que também é de aço, inox, que também é fabricado no Brasil, que foi inventado por um brasileiro, um paulista, um engenheiro, né? E que é a churrasqueira da Dinox, que não faz fumaça. E é verdade que não faz fumaça. A entrevista com os fundadores da empresa, vocês podem conferir isso aqui no e essa história, também. Porque é uma história saborosa porque é aquela coisa feita na garagem, anos, a mulher reclamando e o cara tentando fazer. E aí ele vende uma por mês. Então tem uma história boa, uma história que alimenta o empreendedorismo, quer dizer, estimula o empreendedorismo. Por isso que eu chamo de uma história boa. E tem uma entrevista aqui no nosso canal também. E sem falar que a churrasqueira é ótima, faz churrasco sem praticamente nada de fumaça, tem a gás e elétrica. O QR Code está na tela e a gente vai voltar para conversar com os Justus sobre... porque quando você fala assim, essa associou, eu imagino que você tenha sócios. E eu acho que sócio é uma coisa muito delicada. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Como é que você administra isso? Porque tem muito ego também, né, nas empresas. Como é que você escolhe? Um grande empresário
falava assim, quem tem sócio tem patrão, né? E não está errado, né? Sim. É quase um casamento. E outras, você vive muitas vezes mais tempo ao lado do seu sócio do que da sua própria esposa. Quando no trabalho você fica mais tempo que em casa. Porque do tempo de casa você dorme grande parte dele. Sim. No teu momento acordado, você está mais no trabalho do que em casa. Você fica em casa 3, 4 horas acordado. No escritório você fica 10, 12 horas. Então é uma relação muito importante. É uma relação muito delicada. A relação que exige complementaridade, como nós falamos aqui, é uma relação que exige respeito, é uma relação que depende. Eu sempre fui muito respeitoso com meus sócios, independente deles serem minoritários. Hoje eu sou o maior acionista da minha empresa, mas eu tenho sócios terceiros, eu tenho grandes fundos que são meus sócios. Eu tenho um grande banco que está entrando sócio da empresa, nós precisamos captar recursos para fazer o crescimento, nós temos 3 fábricas, tem que investir em equipamento, tem tudo, então não dá para fazer tudo sozinho. Então eu sempre prefiro ter 1% de São Paulo que 100% de uma cidade pequena, né? Tanto faz o percentual, claro que eu tenho um percentual maior que isso, eu sou o maior acionista individual da empresa, mas eu respeito o meu sócio, por exemplo, o presidente da empresa, meu sócio, Daniel Gisper, tem 10% do negócio. E eu trato ele de igual para igual, como se ele tivesse... Claro, ele tem um respeito muito grande por mim, ele é mais jovem, tem 45 anos e tal, mas 46. Mas ele é o cara da construção, ele veio do mercado de construção. Ele tem muito mais experiência técnica do que eu. Eu tenho muito mais visão empresarial, eventualmente, tenho mais experiência que ele como empresário, mas ele tem... Então, ele é o cara que segura toda a parte técnica do negócio, que trouxe toda a equipe e tal. Então, eu respeito demais essa relação, a ponto de que nós tomamos decisões colegiadas, decisões embasadas no bom senso. Pode ser até que a palavra final seja minha em muitos casos, e ele respeita isso, mas não com nenhuma imposição. Porque a pior coisa do mundo é que o respeito você não impõe, você conquista das pessoas. Impor respeito não serve. O cara te chama, sai da tua sala, fala, esse cara é um babaca. E não resolve nada. Agora, se você tem bons argumentos, se você tem, né, você usa o bom senso a seu favor nas relações empresariais, você conquista o respeito das pessoas. Você tem que sempre argumentar bem. Eu não precisa nem ser meu sócio. Um diretor meu, um funcionário meu, vem conversar comigo sobre algum tema onde eu acho que ele está certo, eu vou dar razão a ele. E eu vou fazer o que ele está falando. Se eu acho que ele está errado, eu vou explicar para ele por que eu acho isso. Então, assim, é interessante ter essa relação de troca, porque é isso que faz a engrenagem funcionar toda para um lado só. Se você tem problemas com o seu sócio, se você tem, muita gente tem, você tem ciúme do seu sócio, que ciúme de homem é pior que ciúme de mulher. Nossa. Se você tem uma competição com o seu sócio e vocês não estão andando para o mesmo lado, quem sofre? O negócio. Vira uma guerra fria, né? Você falou, não ficou claro para mim se você está conseguindo formar a mão de obra. Então, não terminei de falar, ainda bem que você me lembrou. Então, o que acontece? Como a mão de obra se escasseou, como a mão de obra no Brasil é um grande problema da construção, nós precisávamos formar esses montadores, porque esses caras não tinha no mercado. O mercado brasileiro de industrializado não existia. Nem que o pedreiro criasse um outro pedreiro na família dele, ele não saberia necessariamente... Não saberia fazer o nosso sistema. E quanto tempo demora para se formar um novo... Então, eu já vou chegar lá, 2 minutinhos. Sim. A gente montou a Steel Academy. A Steel Academy é uma universidade corporativa, online grande parte. Então, o nosso curso é basicamente online, com um final prático. No final, vai para a fábrica fazer um treinamento. Mas em 20 horas eu preparo um montador. 20 horas de aula, né? Você não vai fazer de uma vez só. Sim. Então é muito rápido. Ter a prática. Tem também curso para arquiteto e engenheiro, para entender o sistema. Por quê? Porque eles hoje, eles planejam, eles criam, eles projetam no sistema convencional. Eu tenho que levar para dentro da minha empresa, transformar no meu sistema aquela parede, aquele empreendimento, para depois entregar um orçamento, etc. Então, é um trabalho em dobro. Então, se a gente conseguir cooptar esses caras, trazer os engenheiros e principalmente os arquitetos para já criarem no sistema, é muito melhor para nós. Então, a gente também tem curso para eles entenderem o sistema. E a resposta deles? Ele está muito boa a repercussão, muito boa, porque nós permitimos vão livres até maiores no nosso sistema, que eu não preciso de viga, tal, tem uma série de aspectos técnicos que o nosso sistema é melhor. Tem vantagens também para o projeto, né? Super para o projeto, exatamente. Então, eles ficam... E a velocidade, né? Quem não quer? Se você chegar para mim e falar, eu quero fazer uma casa, eu não faço casa unifamiliar, que não é negócio para nós, né? Para nós, a fábrica precisa ter repetição, ela precisa ter quantidade. Então, casa popular, eu consigo fazer lá 6 ou 8 casas por dia. Imagina fazer por dia. Essa aqui é mais ou menos a meta. A meta é fazer 2.000 casas por ano em cada fábrica, entendeu? E precisa isso, porque são milhares de demandas que tem aí. Mas, independente de qualquer coisa,
Você... por que eu estava falando isso agora? Me perdi. Você estava falando... A gente estava falando da formação, do curso, da produção, que não te interessa fazer casa... Então, mas independente... Então, eu estava falando, independente disso, e não me interessa fazer uma casa, mas eu chegar para você, Dedo, e falar, olha, você quer fazer uma casa na Fazenda Boa Vista, para você. Você quer fazer ela em 2 anos e meio ou em 8 meses? Você quer que a parede seja mais resistente ou menos resistente? Você quer que a parede seja 50% superior em termos acústicos? Você quer que ela seja 40% superior em termos de temperatura, de conforto térmico? Você quer que ela não tenha patologia para daqui 2, 3 anos você não vê umidade na parede, você não precisa quebrar ela, não precisa fazer nada? O que você prefere? É mais ou menos, você prefere ser rico, saudável ou pobre e doente? É quase fazer essa pergunta, né? Porque não tem cabimento, não dá para comparar. É muito cara? Não, então, era no passado, quando o aço era mais caro, o aço é mais caro que a alvenaria. Mas agora o Trump resolveu aumentar, não aumentou? Não, isso para importação de aço brasileiro, Mas o aço no mundo, depois dos chineses e tudo que aconteceu, veio num preço muito mais palatável. Esse é ponto 1. A construção civil brasileira, no passado, você fazia alto padrão com R$5.000 o metro. Hoje você não faz com menos de 12. Subiu muito. Caramba! Então, altíssimo 12, padrão. Tá. O popular, a gente faz com 1.800, com 2.000 metros. Então, é bem distante. Estou falando de altíssimo padrão. Só para comparar, então, o que aconteceu? Os preços da construção civil subiram, o preço do aço caíram. O que aconteceu? A gente está equivalente. Hoje, um orçamento meu é equivalente a uma obra convencional de alvenaria. É ideia, eu não perco no preço. E mesmo que eu fosse, eu já vi cliente falando assim, você ficou 10% mais caro, depende do acabamento que a pessoa quer. 10% mais caro e o cara recebe a obra. Pega um hotel, que eu entrego um ano e meio antes. Não, um ano e meio antes que ele está faturando a diária do hotel dele. Pega uma farmácia, fiz uma rede, o cara fatura 6, 7 mil reais por dia. Se eu entrego para ele 3 meses antes, quantos mil reais ele está ganhando a mais? Pega um empreendimento imobiliário, que o cara recebe do cliente porque um ano antes do que receberia. Onde vai o resultado financeiro dele? Não vale a pena pagar 10% a mais pela obra, de repente? E pagar igual, então? Nem se compara. Então, tem muita vantagem. E como é que é a estratégia de formação do consumidor final, já que você é um cara da publicidade? O nosso amigo em comum, o Walter Longo, tem uma expressão que eu adotei também para mim, que é o education, que é o advertisement com education. Sim. Que é você formar o teu consumidor para conseguir usufruir melhor o teu produto ou serviço. Esse é o grande desafio. Como é que você está fazendo esse trabalho? Assim, esse é o grande desafio. Popular a imaginação do consumidor final. Esse é o grande desafio. O que acontece? Acontece que existe sempre uma coisa que assim, as pessoas não gostam de sair da zona de conforto. Tudo que é novo assusta. Sim. Mas eu vou bater na parede. Porque a nossa parede, realmente, ela, tipo drywall, ela é um pouco mais oca quando você bate nela. Porque ela é aço e com a lã de vidro, lã de PET, depende do que você vai botar dentro, com a placa cimentícia, mesmo assim, ela não tem a grossura, ela é mais fina. Muito mais resistente, mas mais fina que a parede de alvenaria. Então você vai ter a sensação. Você vai ter um convencimento a fazer. Eu não vou entregar um machado na mão de cada um para tentar derrubar minha parede e ver que ela não cai e a alvenaria cai. Viralizar, hein? Mas tem gente nossa que faz isso em feiras. No TikTok. Não, tem gente do nosso setor que já fez isso em feira. Nos Estados Unidos também fizeram. Dá um machado na mão do consumidor, põe a parede de alvenaria, põe a nossa e manda ele derrubar. A gente já fez isso. Sim. Põe fogo, também já fez isso. É legal isso. Vamos mostrar na prática o que nós estamos falando. Show, don't tell. Mandamento máximo do roteiro de cinema. É isso. Então, agora de novo, não sei onde eu estava. Formar os consumidores e mostrar. Então, o consumidor tem resistência. A sua porção publicitária com a sua porção. Não é nem. Então, é olhar para isso. O marketing disso é o seguinte: é convencer o consumidor, é ele entender as vantagens. Isso leva tempo. Sim. Porque está acostumado. Não vou arriscar isso aí não, isso aí não. Então, leva tempo. Mas o que a gente está sentindo agora, uma receptividade gigantesca para esse tipo de produto. Então, a gente está com muitos negócios em orçamento, que os grandes clientes nossos hoje, grande parte, são construtoras. A construtora tradicional quer fazer com a gente muita coisa. É iniciativa privada ou os governos estão participando? E alguns governos em relação à casa popular. Então, por exemplo, a gente está olhando para o governo do Rio Grande do Sul, a gente está numa concorrência lá, o governo de Goiás, são governadores em que eu gosto, eu confio, né? Eu não gosto de fazer negócio com o governo de jeito nenhum, mas dependendo de quem está por trás e da decência, aí eu sou capaz... A própria postura da pessoa ao conversar sobre o negócio te dá a direção, né? Comigo não vai ter. Se eu entrar num negócio desses e tiver que fazer algum jogo para nós vamos entregar competência... Sim, mas eu acho que a pessoa nem vai te propor. Não tem, se a pessoa for correta, ela não vai te propor, não vai ter coragem. Se não for correta, não vai. Daí eu vou perder, provavelmente vai propor para outro. Mas não tem importância. Não, mas vai ser tranquilo, porque também eu acho que
as pessoas que corrompem, elas sabem quem corrompe. Obrigado. Quem corrompem. Né? Elas sabem... elas sabem quem eles podem corromper. Claro, sabem quem pode propor, como é que vai ser a reação. E com essa... o crescimento do Bitcoin, das criptomoedas, eu já vi muitos analistas apontando que a construção civil pode sofrer um impacto grande também em relação a população normalmente tem a cultura de querer investir em imóveis como investimento mesmo. E no caso, o Bitcoin ele se colocaria com a escassez digital, com toda essa pegada de ser, no caso dessa hiperbitcoinização, do crescimento exponencial do Bitcoin em especial, puxar como se fosse um buraco negro todas as outras formas de manter valor, porque seria, em tese, uma forma mais eficiente de manter valor ao longo do tempo. E você enxerga isso um perigo para a construção civil, uma tendência? Não, deixa eu... Bom, aí o buraco é mais uma embaixo. Viagem aqui mais você deu uma futurista viajada. Aqui. Em primeiro lugar, tem muita teoria de que o futuro do mercado financeiro, do sistema financeiro mundial vai ser blockchain e a coisa vai mudar bastante. A gente já vê muita mudança, né? Hoje você não faz mais cheque, hoje você não carrega quase dinheiro em espécie, o Pix substituiu, o não sei o quê, o pagamento eletrônico, etc. Tal. Então, assim, o sistema financeiro mundial já passou por uma mudança nas últimas 2 décadas assim, gigantesca. A entrada das moedas digitais não é só o Bitcoin, os várias, tem milhares de moedas digitais. Mas mesmo assim, nenhuma dessas moedas virou ainda moeda de troca. Você não vai viajar agora, vai lá para Nova York, entra num café e paga com Bitcoin. Você não consegue. Entra numa loja da Louis Vuitton e paga com Bitcoin. Você não consegue. Então, ela não é uma moeda de troca ainda. Ela é uma moeda de especulação. Então, as pessoas, ela se valoriza pela especulação, etc. Tal. Já tentaram algumas coisas, mas ela não tem usabilidade. A tokenização do mercado ainda não está a realidade. Ainda não é. Mas está crescendo. Seria uma reserva de valor, né? Mas tudo bem. Então, não estou falando que não. Agora, por exemplo, vou te dar uma coisa muito curiosa. Eu vendi um imóvel nos Estados Unidos, um apartamento que eu tinha em Miami, em moeda digital, em criptomoeda. Eu vendi em Ethereum. O cara chegou para mim, amei o apartamento, o preço que você pediu eu pago, só que eu quero dar. Aí eu fui atrás do advogado mais ferrado do mundo que entende disso, porque a operação foi tão divertida de ver quanto foi de medo que eu tive. Sim, deve Porque ser. Na hora que ele transfere isso, se tiver alguém inescrupuloso no computador, o dinheiro ficou para a pessoa. Acabou. Ele transfere, é uma loucura. Ele estava numa sala, eu estava na outra sala, ele estava com o computador na frente dele, com o advogado dele, eu estava com o meu, e aí ele fez um teste, transferiu $10. Aí, pumba, quanto tempo leva para chegar? Tem um tempinho, chega essa moeda para você. O que eu fiz ao mesmo tempo? Fechei com uma corretora gigante nos Estados Unidos de criptoativos para transformar aquilo em dólar na hora. Sim. Eu não queria os Ethereum. Podia ter ficado burro, porque o que valorizou de lá para cá, o dólar que eu fiquei não valorizou nem perto. Porque aí você estava usando só como meio de troca. Mas eu estou vendendo imóvel, eu estou querendo dinheiro, eu não estou querendo especular. Sim. Né? Nem tenho idade para essa especulação. E aí ele passou o primeiro teste, aí do segundo ele passou o valor. Mas então advogados comigo, na hora a gente já repassou, como já estava negociando, para essa empresa, como é que chama? Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um negócio com ele, aqui é complexo para as pessoas entenderem. É muito complexo isso. Eles chamam de, é um stablecoin, que é uma moeda estável. Sim. Então não é nem o Bitcoin, nem o Ethereum, nem outra, é um stablecoin que você compra, onde não vai variar. Sim. E aí você transforma ele em dólar. Aí eles compram de você, tem uma taxa, você paga uma taxinha de corretagem, transforma em dólar, na hora entrou na minha conta em dólar o negócio. Tá tudo certo. Né? Então, as pessoas ficam, né? Só para entender, você pode ter negócio no exterior, tá? As pessoas às vezes não entendem, né? Desde que esteja declarado no teu imposto de renda. Sim. Todas essas operações minhas que eu falo estão super declaradas no imposto de renda, eu sou super sério com essas coisas. Mas o que eu quero dizer é, existiu uma operação comigo, que sou careta pra caramba, que não tive uma moeda na minha vida, nenhum tipo de criptoativo, e de repente eu entrei numa operação dessa e deu super certo. Então você vê, já existem muitas operações de compra de imóveis ou de outros tipos de ativos em troca de moedas como o Bitcoin, como o Ethereum, como outras moedas. Então é um mercado que está crescendo, mas perto do sistema financeiro mundial ainda está um pouco longe de ser adotado como... não vai substituir o dólar tão cedo e muito menos as operações bancárias tradicionais. Por enquanto. Mas está crescendo bastante. Tem que se olhar com respeito. E a gente falando em investimento, eu fico olhando São Paulo, quando eu passo assim
eu até saio pouco, mas é tão óbvio que é fácil de ver. Há um boom de construção, né? De estúdios. Tem muita coisa. Não, se você quer se surpreender, você vai para o sul, vai para Santa Catarina, por exemplo, Itapema, o maior canteiro de obra do Brasil. O que tem de prédio sendo feito? Milhares de apartamentos sendo lançados. Balneário Camboriú foi outro grande exemplo, onde eles vão lançar agora a maior torre residencial do mundo, a FG, que é um cliente meu lá, que é a maior construtora da região, vai lançar um prédio de quase, sei lá quantos, 500 metros, sei lá quanto tem o prédio. Uma loucura. Uma loucura. São 170 ou 180 andares, sei lá quanto. É uma loucura, é uma obra da engenharia fantástica, chama Sena Tower. Os caras são um projeto incrível. Tem até medo. Isso aí, não, imagina morar lá em cima, mora em cima das nuvens, em cima na praia. Agora, é o Brasil realmente, né, a iniciativa privada tentando fazer as coisas acontecerem. Eles tentam atrapalhar, mas os empresários são cabeça dura e vão em frente. A gente fala assim, a gente cresce apesar do Brasil. Apesar do Brasil. A gente investe, a gente acredita, né? Então, enfim. E você acha alguns analistas, é claro que tem os analistas que dizem que a gente está ótimo, que o Brasil está ótimo, num caminho espetacular. Eu não conheço, quer me apresentar isso? Não, estão todos na Globo News. Mas em contrapartida desses, tem um monte de gente dizendo que o Brasil está mal das pernas e tal. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que o Brasil está preocupante. O governo não tem controle, o governo gasta mais do que deveria. Não tem a responsabilidade fiscal é fundamental. Uma coisa muito interessante que eu ouvi do Roberto Campos, porque o presidente Lula estava dizendo que agora para você debelar a inflação, então não compre, né? Não vai lá e não compra, que aí o cara é obrigado a baixar o preço. Realmente é um prêmio Nobel da Economia falando isso, né? E o Roberto Campos falava o seguinte: a inflação não é a alta de preço. Se você parar para pensar, como ele tem razão... É consequência da inflação. Exatamente. A consequência é a alta de preço. O que é inflação? O problema é o aumento da base monetária. Aumento dos... Então, o que acontece? O governo é responsável pela inflação e, por consequência, vem a alta de preço. Isso é Roberto Campos, que era o maior gênio da economia, da história que nós tivemos nesse país. Né? Pai do ex-presidente do Banco Central. Entrevistou? Né? O Roberto Campos chegou a entrevistar no passado? Um cara genial. Ele era genial mesmo. Eu tenho uma dedicatória dele que eu amo no livro Pesadelo. Na verdade, não é a base monetária, o correto é falar a expansão monetária. A expansão monetária gera inflação. Você produz, você emite mais dinheiro, você gasta mais, o governo perdulário faz com que... E o que acontece? Um país onde você está chegando perto de 15% de juros ao ano, está com 13 e pouco agora, e vai chegar nos 15%, como é que você tem estímulo? Vamos pegar rapidamente e pensar que a inflação brasileira é em torno de 4% a 5% ao ano, vai. A meta da inflação 4,5%, que chega a 5%. Pega 15 e tira 5%, você tem ganho real de 10%. Porque esse é o ganho real. Os 15 não são ganho real. Você está ganhando 15% do teu dinheiro, só que 5% foi inflação e ele desvalorizou esse preço. Mas o ganho real de 10%, no meu negócio, se eu ganhar 10% livre, estou feliz da vida. Por que eu vou investir em negócio se eu posso botar no mercado financeiro quase sem risco, em renda fixa, ganhando 10% líquido ao ano? Por isso, então, o que mexe em você que te coloca para arriscar bastante coisa? Porque isso é uma coisa momentânea. Se você olhar há 2 anos atrás, ainda no governo Bolsonaro, chegamos a ter 2% de juros ao ano. Agora está 15%. Né? Tudo depende da situação. Se você olhar no longo prazo, isso não vai prevalecer, a não ser que a gente seja muito incompetente. Tem que acontecer algo para que volte a um dígito e mais palatável esse juro. Vai ter que acontecer. Por enquanto, é a medida correta para segurar essa inflação que pode vir e o Brasil pode entrar numa recessão. O que é recessão? É quando 2 a 3 meses seguidos você tem queda da economia. Eu espero que não aconteça, mas a gente está bem preocupado com o cenário. Por isso nós temos que olhar bem, olhar para 26, entender o que nós queremos para o nosso futuro, que tipo de governo nós queremos, que tipo de líderes nós queremos eleger. O brasileiro precisa abrir o olho para isso, é muito importante. E eu torço pelo Brasil. Eu não votei no governo atual, mas eu torço para o governo atual dar certo. Eu não sou o corvo que fica pensando mal. Tomara, queria que o ministro Haddad fosse um gênio e pudesse botar ordem na casa e fizesse acontecer. Mas, infelizmente, a gente viu que não aconteceu. Então, nós temos que alertar. Tem que ter receio de criticar. Faz parte do jogo, entendeu? Do mesmo jeito que outro governo também tinha fez as suas grandes besteiras também. Então, assim, né? Mas muito mais em postura, né, do presidente do que em relação a economia estava na mão de um cara genial, que se eu pudesse deixar ele 20 anos como ministro da Economia, eu deixaria o Paulo Guedes. E outros ministros muito bons, como o Tarcísio, que hoje é nosso governador, e a Tereza Cristina, e vários ministros espetaculares que tinha lá. Isso foi uma boa equipe, né? Que estava fazendo um trabalho bom para o Brasil.
Aí o problema era mais o presidente. Então, assim, a gente está sempre tendo, né, que achar, e eu tô assim, olhando bastante isso e quero até me envolver, de certa forma, para ajudar a gente a achar a melhor solução para nós. E nós, empresários, temos essa responsabilidade de apoiar quem a gente acha que pode tirar o Brasil desse enrosco, que pode melhorar a vida da população, pode inserir o Brasil no contexto do primeiro mundo. Sim, mas a gente depende do voto popular. Hã? A gente depende do voto popular. Dúvida. E aí São a eles falta de informação e os equívocos, né? E qual que é o impacto do governo Trump e do Elon Musk ali dentro do governo? Como é que você está sentindo isso para os próximos meses aqui no Brasil, a consequência mundial disso tudo? Eu acho que o Trump é um cara, assim, é difícil falar porque é uma figura caricata em certos aspectos, né? É um fanfarrão em outros aspectos, né? Um sujeito que fala o que pensa, a hora que quer, um cara esperto, joga bomba de fumaça para todo lado, nem tudo que ele está dizendo. Quer dizer, um cara que entra no governo no primeiro mês e fala que vai anexar o Canadá, que vai tomar a Groenlândia, vai tomar o Canal do Panamá, vai trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América, vai fazer a Palestina lá, o faixa de Gaza virar uma Riviera. Quer dizer, então assim, começa a olhar essas coisas. Até que ponto, né? Então ele vai fazer que filho de imigrante americano não seja reconhecido como cidadão. A justiça já cortou essa brincadeira. Mas isso estava na Constituição. Muitas coisas que ele fala, ele nem pode falar e nem pode fazer. Ele falava que antes de assumir... Fala, né? Porque é fanfarrão, é o jeito dele. Assim, ele assim, mas isso elegeu, né? Elegeu porque num país onde realmente os democratas estavam fazendo um trabalho inócuo, onde o Biden era um espantalho lá, né? Parecia um morto-vivo no governo sem fazer nada, infelizmente. Os democratas penderam um pouquinho mais para a esquerda, a direita americana não suporta isso. Então, assim, o sistema realmente trouxe ele de volta. Ele tem uma personalidade forte. Ele é um cara que realmente, para a economia, o empresário tem visão de empresário, vai baixar os impostos, vai fazer uma série de coisas. Só que está dando um tiro no pé, na minha opinião. Porque você não pode, no mundo de hoje, os Estados Unidos depende do mercado global. E ele está fechando porta para todo lado. Né? Então, assim, ele não vai importar o aço brasileiro. O Brasil era o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. O Canadá é o primeiro, o Brasil é o segundo. Sem esse aço, melhorou um pouco as ações das empresas americanas, só que elas não dão conta da demanda de mercado. O que acontece é encarece. Porque se você está sozinho e não tem concorrência, o preço sobe, porque você vai ter mais demanda. E quando o preço sobe, encarece os produtos. O automóvel encarece, porque usa o aço. Então, assim, se você olhar o que ele está fazendo, que ele faz um pouco meio dando um tiro, e bota o Elon Musk, que é outra figura caricata, um maluco também competente, né? Mas é o que ele faz, mas se você só olhar o jeito que ele se comunica, as fotos que ele faz, e o Musk veio para fazer uma coisa muito interessante. Essa eu gostei, que o Brasil precisaria disso. A Argentina fez isso agora com o Milei, que ele está tentando tirar 2 milhões de funcionários públicos e mandar embora. Ele tem excelência de gestão governamental. Ele assumiu esse papel. O cara para excelência. Nós precisávamos disso no Brasil. Se a gente tivesse condição de ter um CEO no Brasil como um empresário bem-sucedido que possa subir lá e analisar o país como se fosse uma empresa de iniciativa privada, né? E mandar embora quem ele quisesse e privatizar todas as estatais deficientes e trazer eficiência para a máquina e fazer acontecer, melhorar a educação, saúde, tudo que você puder imaginar, aí nós temos um Brasil diferente. Só que não tem esse poder, essa varinha mágica ninguém tem, porque o Brasil é um presidencialismo de coalizão que depende do Congresso Nacional, e o Congresso Nacional não tem a mesma visão, é interessado nos seus próprios interesses, seus próprios redutos, seus próprios estados. Você não tem condição de fazer acontecer. Eu fui convidado em 2018 a ser candidato a presidente do Brasil pelo presidente Temer na época, antes do Bolsonaro. E eu não aceitei o cargo. Não é nem o cargo. Porque o Trump tinha ganho lá nos Estados Unidos fazendo o aprendiz. O aprendiz. Eu também era. E o João Dória, que me substituiu no aprendiz por duas temporadas, quando eu saí da Record. O João também tinha sido prefeito na época, ainda não tinha sido governador. Então, eles falaram, nossa, o pessoal do aprendiz está sendo eleito aí, porque tem visibilidade boa. Você é um empresário com grande visibilidade, o público te conhece, te admira pelo teu jeito sério de fazer as coisas, tem grande chance. Me convidaram para ir. Fui até o Palácio lá do Planalto falar com o presidente Temer na época, que eles queriam que eu saísse candidato. Ou pelo menos pensasse nessa hipótese. Tinham feito pesquisa, eu tinha muito baixa rejeição, porque não tem muito motivo. Tinha uma vida limpa, né? Um cara que não tem interesse de, né, bem-sucedido. Você vai ter interesse em ajudar teu país, entregar 4 anos da sua vida para o país e não para o seu próprio interesse, entendeu? Só que esse mundo da política é muito complexo, muito sujo, muito difícil.
E aí ele não te seduz, esse mundo? Eu não quis fazer. Eu não quis agora na com época. Esse novo cargo do Musk, você toparia uma empreitada parecida, assim, de ser um ministro? Isso é interessante. Um Se tivesse carta branca e poder botar ordem na casa, isso seria uma coisa muito interessante de fazer e muito importante para o país. Mas não sonhe, Duda, não sonhe. Difícil no Brasil. E essa estratégia do Musk de jogar... Ele paralelamente está fazendo coisa, ele usa muito o Twitter, jogando tudo no ventilador. Ele joga, é o jeito dele. São as bombas de fumaça que ele joga e ele deixa atordoada a imprensa, deixa todo mundo atordoado. Formando uma corrente. É o jeito dele. Seguir, cada dia ele se reúne lá e provavelmente fala qual vai ser a próxima bomba que nós vamos jogar. Você sabe quando você fala eu não vou dar nomes aos bois, mas um ministro há muito tempo atrás, o ministro do Planejamento do Brasil há muito tempo atrás, então não tentem adivinhar porque não é recente, eu era amigo dele, conhecido dele, e ele falou assim para mim: você acredita que quando você fala em ter autonomia, o café do ministério era muito ruim, era fraco, era um café péssimo. Eu tentei demitir a moça da Copa e não consegui, porque ela foi nomeada por um deputado, não sei das coisas. Ele estava tentando exagerar um pouco para me mostrar, e não é brincadeira a história. Não, mas eu acredito totalmente nisso. Ia dar um trabalho, ministro, por favor, não faça isso, porque ela é não sei quem do deputado que nomeou, já está aqui. Ele levar uma cafeteira dele. Não, já está aqui há 18 anos, sei lá quanto. Cada ministro que entra, ela continuou, tal. Então, melhor não demitir, ela vai dar problema, tal. Então, assim, se o cara não consegue demitir a moça do café, ele vai mudar o país. Assim, essa que é a nossa máquina pública, que funciona assim. É um amigo ajudando o outro, é um indicando o outro, todos se locupletando, né, mamando nas tetas do governo. É ridículo que se faz no país. Mas se a gente aceitar isso, a gente vai ter que acreditar que o Brasil não tem jeito. Desse jeito não tem jeito. Se você for para Finlândia ou para Suécia, sei lá, algum dos dois ministros, o primeiro-ministro vai de bicicleta trabalhar, mora numa kitnet de 42 metros. O sujeito entrega a vida dele para ser uma vida pública decente, ter o saláriozinho dele e tal direitinho, e aí o interesse dele é pelo país e não por ele mesmo. O poder não pega essas pessoas e não transforma elas em algo que você não tem nem controle para saber como eles vão viver isso. Então, eles vão pensar neles, vão pensar no reduto deles, no estado deles, não sei o quê. Gente, não vamos generalizar. Tem muita gente decente também, tem muito político decente. Eu tenho contato, por exemplo, eu tive contato muito próximo com 2 governadores, aliás, 3 governadores que eu gosto muito, né? O governador Ronaldo Caiado é um grande exemplo, né? Ele é um cara que tem a maior índice de aprovação do Brasil, com 87% como governador, transformou o estado de Goiás, pegou o estado falido e deixou o estado com superávit. É um cara que a violência não está, o PCC, esses não estão no estado de Goiás. Ele conseguiu eliminar a violência em Goiás. Você pode sair em Goiânia com o celular na mão, você não vai ser assaltado. É outro país. Goiás é um país, claro, um estado menor, tem 8 milhões de habitantes, mas um cara incrível e é candidato a presidente. Esse é um cara que eu acho espetacular. Outro cara bacana, Romeu Zema, tive até ontem com ele, almocei com ele, é um cara, um empresário, uma visão muito moderna, está lá no Partido Novo, que tem um outro tipo de pegada, é um cara incrível. Eduardo Leite é outro cara incrível. Gerais, você vê, nós temos... Não, o Zema botou ordem em Minas. Botou ordem, pegou um estado completamente quebrado. Não recebia, né? Pegou um estado quebrado e botou com superávit em dia o estádio também. Completamente. Agora, aí tem o carisma, né? O carisma do Zema realmente é uma pena não ter, né? Caiado tem. Projeção nacional. Caiado tem. Ele tem carisma, ele tem um physique de rolo de estadista, né? Não, o Caiado, eu lembro dele no debate de 89, lembra do Caiado? Ele peita as coisas. Agora ele soltou uma... Porque o ministro Lewandowski estava dizendo que tem que desarmar a polícia, até falou várias coisas em relação a como segurar e tal. E o Caiado falou: desculpe, ministro, você está falando o quê? Da segurança na Suécia? Ou você está falando do mercado? Ele peita, ou você está falando ele peita, ele fala o que ele pensa. Eu gosto muito disso. Meu. Esse é um quadro que nós temos que olhar com muito carinho. E eu vou estar muito próximo. E o Eduardo Leite também é uma liderança. Eduardo Leite que é outro cara colocando, espetacular né? também. Então, nós temos quadros bacanas. Então, o Tarcísio é outro. Não, o Tarcísio eu acho acima de todos. Espetacular, aí. Mas o Tarcísio provavelmente não vai sair candidato agora. Provavelmente vai sair a reeleição de governador. E para São Paulo é ótimo. Tem 8 anos com ele. Ele tem razão. A carreira dele tem que ser essa mesmo. E depois, talvez, na próxima ele vem. Depois de vencer. Em relação à economia que está cada vez mais descentralizada com a iniciativa privada, criando soluções tecnológicas que o governo não consegue nem entender direito. Ao mesmo tempo, a inteligência artificial conseguindo otimizar muito o trabalho. Como é que você está sentindo esse movimento? Até em relação à burocracia estatal, a necessidade cada vez menor de ter gente trabalhando para resolver essas coisas que as máquinas conseguem reproduzir e resolver. A coisa da inteligência artificial é algo revolucionário, né? Não é tão
tão recente quanto as pessoas imaginam, já tem um bom tempo, mas tomou forma, né? E teve acesso às pessoas recentemente, né? Então é um espetáculo, eu acho que é um caminho sem volta. O Brasil andou ensaiando recentemente uma MP, uma medida aí, não sei se é MP, não sei como é que chama aqui do Senado, onde nós íamos tentar uma reserva de mercado baseada mais ou menos naquela antiquíssima reserva de mercado do computador no Brasil. O Brasil demorou muito para crescer, porque nós fizemos uma proteção às empresas brasileiras e tal. Se isso acontecer e as grandes empresas de tecnologia não conseguirem estar aqui com a gente e tal, a gente atrasa décadas o nosso país. Mas, graças a Deus, isso aí já foi, acho que foi neutralizado, eu acho que isso aí não vai acontecer. E o Brasil vai ter que enxergar a importância que tem. Porque, assim, eles não podem misturar o que hoje a legislação brasileira, ou o Supremo Tribunal Federal fala, tem muita coisa que vale, que é essa coisa de não deixar uma terra sem lei dentro do mundo mundo digital, no mundo da internet. Então não dá, as pessoas viraram mídia individualmente, as pessoas falam pelos cotovelos, as pessoas provocam notícias falsas, fake news, etc. E um certo controle disso com as empresas eu não acho mal-vindo, né? Eu sou super liberal com as coisas, eu quero liberdade de expressão, para mim é fundamental, acho que a Linda como jornalista sabe quanto isso é importante, mas também não é a terra sem lei. Por isso que a regulação assusta. Não pode ser terra sem lei. Então não pode regular demais e nem de menos. Tinha que achar um ponto termo. Agora, o que não pode é você olhar para isso e misturar isso com, por exemplo, os data centers, por exemplo, são onde está a memória da internet, entendeu? Então a gente tinha que atrair, o Brasil tem que atrair um hub de data center mundial. Mas para isso acontecer, porque nós temos o data center exige energia. Nós somos um dos poucos países do mundo, os Estados Unidos já não tem mais energia para crescer a demanda, que a inteligência artificial trouxe uma demanda para a nuvem gigantesca. O Brasil tem muita energia sobrando. Só em Itaipu nós temos quase metade da energia que volta para o Paraguai, a gente pega de volta. Então o Brasil tem energia sobrando, o Brasil tem condição de ser, só que ele tem que dar segurança institucional para saber que esses dados vão poder ser mastigados e trabalhados no Brasil e devolvidos para lá. Então, como se fosse uma embaixada, né? O que o cara tem aqui no Brasil tem que ser respeitado. E esse é o medo que as grandes big techs têm de trazer esse investimento para o Brasil. Seria bilhões e bilhões de dólares de investimento, daria para pôr aqui. Teria que ter um programa especial. Tem até um grande amigo meu, que é um parceiro meu, que é um cara genial em tecnologia, poderia dar uma aula sobre isso aqui, do quanto o Brasil podia evoluir se a mentalidade fosse diferente. Então, não misturar as coisas. Não é controlar a internet ou controlar o Instagram, etc., com a segurança jurídica que você tem que ter para você... Não é a censura, né? Exatamente. E não é impor, tentar trazer para as empresas brasileiras e não deixar as big techs estarem orbitando no nosso cenário, no nosso ambiente, como poderiam. Porque não tem problema nenhum. Eu sempre falo, não, mas o Brasil se vendendo para multinacionais. Que bobagem. Quanto mais investir aqui, melhor. Que a China investir, que os Estados Unidos investir, que os europeus investirem. Isso cresce o nosso país, gera emprego e eles trazem tecnologia, tem uma série. E é uma troca. Nós também exportamos para lá. Então, assim, o mercado brasileiro tinha que ser mais aberto a isso. Isso é um problema que o Trump vai levantar. Eles têm superávit com a gente hoje. Então, os Estados Unidos vendem mais para o Brasil que o Brasil para os Estados Unidos. Porém, a hora que o Trump olhar o quanto nós estamos... Ele falou, vou taxar de volta todos os países que me taxam. Então, assim, ele vai taxar de volta. Se você for comprar um carro importado dos Estados Unidos hoje, você vai pagar imposto aqui no Brasil. Ele vai fazer a mesma coisa com os nossos produtos lá. Aí nós estamos com quem paga para comprar um iPhone, dá para ir para Miami, comprar um iPhone. Você falou certinho. Quanto custa o iPhone no Brasil? Por que tem que custar tudo isso? Sim. Ele vai fazer a mesma coisa com os nossos produtos lá. E quem é o maior parceiro comercial do Brasil? Estados Unidos. Então, nós estamos ferrados se isso acontecer, entendeu? Então, tudo é tanta coisa acontecendo, né? E tanta mentalidade jogo, que tem né? que ser pensada. É complexo. É um jogo. E como é que você se mantém informado? Você tem um monte de reunião, tem que estar o tempo todo com tudo na ponta da língua. Como é que você consegue fazer aquele download matinal do que aconteceu no mundo enquanto eu estava dormindo? Como é que é a tua rotina de... Eu acho que assim, Duda, é uma pergunta muito bacana, porque eu sempre falo para o jovem que é o seguinte, seja curioso, né? O que é o maior patrimônio da gente? É o conhecimento. Quanto conhecimento tem nessa mulher que a vida toda foi jornalista, brilhante, etc. Quanto ela não aprendeu, quanto ela não ouviu, continua aprendendo, né, dentro dos podcasts, etc. Você é um jovem brilhante, faz essas perguntas porque tem conhecimento. Conhecimento é o que vai com a gente. O patrimônio vai e volta. Eu estou rico um dia, estou pobre outro, mas o que eu tenho aqui dentro vai comigo até o fim da minha vida, a não ser que eu tenha Alzheimer e se perca. Pode até acontecer. Mas... eu fico tentando... a história do lifelong learning não é brincadeira, né? Eu sou muito curioso.
em todos os temas que você puder imaginar. Podemos falar aqui de qualquer tema. Eu posso não ser um especialista em todos os temas. Eu não vou falar tão bem sobre data center, sobre informação na nuvem, sobre tecnologia, como esse cara que eu estava comentando aqui. Que é Quem é esse cara? Esse cara hoje ele é o CEO e fundador da Scala. A Scala é a maior empresa de data center do Brasil. Ele chama Marcos Peigo. Esse é um cara que um dia vocês entrevistarem, vocês vão cair de costas do que ele é genial. Para mim, é o cara que mais entende tecnologia no Brasil. O cara fora da curva total. Então, essa empresa é gigantesca, é um investimento gigante, multinacional no Brasil, que é o data center. E ele é um cara incrível. E ele tem também uma empresa de data centers modulares, chamada Modular, também é dele. Então, é um cara fora da curva, aprendo demais com ele. E é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ser humilde e entender que a gente não tem todas as informações. E a gente tem que ter a curiosidade suficiente para alimentar a nossa mente, a nosso cérebro, a nossa curiosidade com atualizações de todos os temas que você puder. Eu sou um devorador de informação. Eu leio 3 jornais por dia, eu estou na internet o tempo todo, eu estou buscando, eu estou entrando, eu vou me aprofundando nas coisas. Construção industrializada, eu não sabia nada quando entrei 2 anos atrás. Hoje eu já conheço bastante de construção industrializada. Mesmo assim, aprendo com os técnicos, ainda trago, ainda sou um curioso o tempo todo. Mas por que isso, por que aquilo, por que essa placa assim, por que aquela assado? E vou registrando as coisas. E é assim que você cresce. O jovem tem que entender que ficar só bitolado num monotemático não te leva a nada no mundo de hoje. No mundo de hoje você tem que ter uma visão mais abrangente das coisas, humildade para entender que você não sabe tudo, e se você não tem a resposta, você tem que saber onde poder buscar. Esse é o grande segredo. E o que você quer para você no seu futuro? Eu quero continuar produzindo, eu quero continuar inventando, eu quero continuar fazendo. Em que direção? Não dá para saber, a vida virou um Waze, não é mais um GPS. Antes você ia de um ponto ao outro. Agora você não sabe que rua que você vai pegar. Eu vim para a rua Batatais, onde eu estou com vocês aqui, através do que o Waze me mandou. Talvez eu tivesse um caminho diferente se eu não tivesse obedecido a ele. A nossa vida é assim, você sabe onde você quer chegar, só que você não sabe como você vai fazer para chegar lá. Então você vai ter que enfrentar esses obstáculos da melhor forma possível para achar o melhor caminho onde tenha menor tráfego e onde você consiga chegar mais rápido aos seus objetivos. Então assim, eu traço os objetivos. Tem vários, né? Eu falo que o sucesso tem uma denominação diferente para cada ser humano, né? Para uns é dinheiro, para outros é... Para você o que é? Para mim, é realizar os meus sonhos e fazer acontecer aquilo que eu me proponho a fazer. Eu quero ser um grande, por exemplo, nos negócios, quero ser um grande player no mercado da construção industrializada. Eu vou mover montanhas para fazer isso, de forma correta, de forma decente, com compliance, com estrutura, com governança, fazer direito, contratar os melhores talentos. David Ogilvy falava, contrate pessoas tão boas ou melhores do que você vai ter uma organização de gigantes. Vai ter gente melhor que eu. Eles entendem muito mais do que eu desse métier, desse assunto. Eu não sou dono da verdade. Uma andorinha só não faz verão. Tem tanta coisa para você lembrar para fazer a engrenagem funcionar. Eu sou o grande estímulo para esses caras. Eu tenho a coragem do empreendedor. Eu faço acontecer, eu busco os melhores recursos, junto eles e vamos para o objetivo final, que é fazer a empresa ter grande sucesso no mercado. Produzir um grande produto e fazer a entrega. Prometer aquilo que prometeu e entregar o que prometeu e não deixar de entregar o que prometeu e não prometer aquilo que não pode entregar. Esses são lemas importantes para que uma empresa tenha respeito e admiração do mercado. Então, o sonho é esse, é continuar produzindo enquanto eu tiver saúde, continuar jogando meu pickleball, continuar perto dos meus netos, meus filhos, né, o máximo possível, viver vida familiar e fazer acontecer. E ter, graças a Deus, eu tenho esse reconhecimento, né? O prazer de estar aqui com vocês, porque vocês reconhecem algo que eu construí na minha vida. Isso, para mim, tem um valor inestimável. E eu nunca deixei subir na cabeça. Não importa, cara, tiram foto comigo, porque me lembro, fiz 16 anos de televisão, as pessoas me conhecem. E eu não acho que eu sou melhor do que ninguém por isso. Eu não quero ter nenhum privilégio por causa disso. A fama é uma coisa muito efêmera. E pior, a fama é para o bem ou para o mal. Hitler foi famoso, né? Então, isso não é uma fama legal de ter. E você lida bem com a fama? Então, eu lidei muito bem porque eu não deixei subir na cabeça. Eu não me achei melhor do que ninguém por causa disso, entendeu? Então, assim, às vezes, a família ser toda muito... Né? Minha mulher é influenciadora, minha filha é influenciadora, a Rafa, minha filha, já tem 3 milhões de seguidores, é influenciadora. Então, se você pensar em tudo isso, você é muito exposto. A nossa vida está exposta. As pessoas falam comigo como se me conhecessem intimamente. Nossa, vi que estava muito fofa naquela festa. Sabe até onde eu vi que foi, que nem eu sei. Mas eu já acostumei com isso, entendeu? Tem ônus e bônus como tudo na vida. Né? Só que a gente não tem que usar isso. Pode ver, a gente não fica expondo demais as nossas coisas, porque não tem necessidade. A gente tenta expor as coisas de forma natural. Mas né? isso foi pensado? Você já era um homem muito bem sucedido na tua área, aí você decidiu... Eu fui convidado a fazer televisão. E aí, primeiro de um programa de nicho mais específico, e depois fiz de tudo. Tudo, até a Fazenda. Apresentador da Fazenda. Porque eu quis me divertir com isso. Isso foi uma diversão. Então eu fiz talk show, que era o Roberto Justus Mais, que eu amava fazer, que era entrevista tratando de temas. Depois eu
fiz no SBT 1 contra 100, que era um programa incrível, que eram 100 pessoas no painel, perguntas e respostas, um programa muito legal. Fiz o Topa ou Não Topa das maletas, que o Silvio Santos fez também. Fiz especial musical, porque eu tinha banda, cantava. Cara, eu fiz de tudo na vida, eu experimentei de tudo. Tá? Escrevi 2 livros, né? Que é o Empreendedor e o Construindo uma Vida, que é a minha biografia empresarial. Então, cara, eu passei por tudo, sabe? Sabe quando a pessoa... Eu fiz um pouco de tudo e nunca me sinto feliz o suficiente para dizer chega. Isso que é legal. Essa chama. Quando eu fiquei doente, pensei, pô, mas agora chega, vou parar, vou curtir mais a vida, tal, que adianta ficar... Mas não é, eu não batalho porque eu preciso, eu batalho porque eu quero. A minha mulher falou, você brilha teus olhos quando você está falando de teus negócios, como está brilhando agora para vocês. E eu não quero apagar minha chama, entendeu? Porque é que nem andar de bicicleta, para hora de pedalar você cai. As pessoas envelhecem porque não estão mais produzindo, porque se entregam para a idade. Eu posso até morrer antes do que estou imaginando, mas eu vou pleno até lá e vou continuar acelerando até onde eu puder. Essa postura é admirável. Muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Você podia juntar agora. Minha mãe é viciada nesses programas de construção, né? Eu gosto. Irmãos à Obra, não sei o que, para assistir antes de dormir. Imagina você apresentando um tipo de programa que vai mostrar pro povo brasileiro as vantagens do steel frame, mas numa pegada meio reality show. Não inventa mais programa de televisão, pelo amor de Deus. Você não tem vontade de voltar para TV? Não tem. Foram 16 anos e toma muito tempo e é muito, sabe, eu não... É uma coisa assim, eu já satisfiz a minha curiosidade, a minha vaidade de aparecer na televisão. Não precisamos mais disso, eu acho que tá bom demais. Eu acho que tudo você tem que saber a hora que você tem que... Como eu queria parar na publicidade. Olha como eu tô feliz hoje. Eu brinco que nesses 7 anos, 2017 para cá, quase 8 anos que eu saí, eu já produzi mais negócios do que nos 38 anteriores que eu fiz um negócio só. Em termos de volume de coisas que eu estou fazendo. E até o resultado financeiro, eu garanto a você que vai ser maior do que o que eu fiz antes. É gozado, mas também usei um background de experiência muito grande que está me ajudando demais agora. Com certeza. Entendeu? Então eu não estou cuspindo no prato que eu comi porque eu gostei muito de ter trabalhado naquela área. Mas hoje nem penso. A televisão é uma coisa, já foi. Para no auge, você foi bem, boa audiência, o pessoal gostava, saiu com uma admiração, com tudo. Para que vai inventar mais coisa, entendeu? Fiz coisa que nem gostei de fazer. Eu não gostei de fazer, nem combinava comigo. Ficar lendo TP lá o dia inteiro, que graça que tem aquilo. Que desafio intelectual tem naquilo? Nenhum. Eu gosto do desafio de uma entrevista, de trazer, puxar coisa das pessoas, ou no Aprendiz, onde fazer sala de reunião para 30 milhões de pessoas assistindo. Que sala de reunião é essa? Já é difícil fazer uma reunião, imagina, com câmera. Aquilo era como se fosse ao vivo. Porque eu não posso chegar para o cara, bom, Leda, eu acho que você fez um péssimo trabalho de liderança, portanto, você está demitido. Agora, eu não posso... Peraí, não ficou legal, posso fazer de novo? Não. Como? Já te demiti, estou tirando um sonho da tua vida, você saiu do programa. Então, assim, não pode editar, óbvio que a sala de reunião durava 1h30, 2 horas e ia pro ar 25 minutos. Sim. A gente editava, óbvio, mas era como se fosse, o que tá lá, tá lá. Não tem como. E o jogo era assim, eu nunca deixei o diretor saber quem que eu vou demitir, nunca. O cara dá mais audiência, segura o Duda porque tá dando mais audiência. Não quero saber, não me conta quem tá dando mais audiência, porque a gente estava no ar com o programa, ao mesmo tempo em que a gente estava... É uma tentação. A gravação era conjunta com estar no ar, né? As primeiras edições. Nossa. Então eu não deixava me influenciar por isso. Por isso que as pessoas respeitavam. Mesmo. Eles respeitam a opinião dele mesmo, tal. Já errei, eventualmente, tirei um, devia ter tirado outro, depois me arrependi, aconteceu uma outra vez. Mas na maioria embasava bastante as minhas decisões. Gente, eu preciso ir, porque eu tenho uma entrevista para fazer. Ele realmente tem um compromisso que é uma pena, porque a gente podia ficar o dia inteiro conversando. Não, é delícia conversar com vocês. Vocês me deixam muito à vontade, isso é muito legal no entrevistador. Além das boas perguntas, deixar a pessoa à vontade é muito gostoso. Foi um prazer. Eu nem me senti que nós estávamos no podcast, senti como se estivesse batendo papo. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. A ideia é essa, por isso que a gente grava aqui em casa. E, aliás, convido a todos para assistirem as outras entrevistas. Tem Marcos Boaz, Alexandre Ostroviec. Tem várias empresas muito interessantes, como a Dinox, como a Biogenética, que é um exame genético. Aqualife de filtro que de água. vende uma água puríssima, interessantíssima. E tem as explicações disso, que também vale a pena conferir com certeza. E as experiências e as experiências dos empreendedores que nós conversamos. E hoje foi muito especial. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Foi ótimo. Então, valeu. Valeu, pessoal. Toda segunda-feira, às 18 horas, aqui em Osnagli, os empreendedores do Brasil, no canal Leda Nagli no YouTube. No YouTube, onde a gente espera vocês. Valeu.